Senhor, fala em cada vida, em cada coração, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Queremos ouvir a Tua voz. Tu sabes de mim mesmo, não tenho nada, mas dependo do Teu Santo Espírito. Fala conosco nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amados, a vida cristã é uma vida por fé. A vida cristã é uma vida aonde você depende da sua fé. Se nós quisermos andar por vista, quisermos andar por aquilo que vemos, nós não vamos sair do lugar. Se nós quisermos andar segundo as circunstâncias, nós não vamos sair do lugar. Então nós temos que aprender a exercitar a nossa fé, temos que aprender a desenvolver a nossa fé, e temos que aprender a ter a visão de Deus na situação. Quantas vezes você olha para a circunstância e você tem uma visão humana? A palavra de Deus nos garante: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam e servem a Deus. Meu amado, saiba que toda circunstância, toda adversidade, todo levante, todo aquilo que aos seus olhos é contrário, Deus tem poder de transformar a maldição em bênção, e Deus tem poder de fazer com que essa situação contribua para o seu bem. Ao olharmos naturalmente, nós não conseguimos entender, mas temos que clamar ao Senhor para termos a visão divina, para termos uma visão celeste, para termos uma visão vinda de Deus. Senhor, em que isso está contribuindo? Eu gosto sempre do exemplo de José. José no Egito, meu amado, tinha um sonho, tinha um ideal. José no Egito, meu amado, ele almejava algo, e o seu sonho era que os seus irmãos se dobrassem diante de si, juntamente com seu pai e sua mãe, mas ele não sabia que havia toda uma trajetória para que este sonho se cumprisse. Deus te dá um sonho, e para que este sonho se cumpra, existe uma trajetória, e nessa trajetória muitas vezes você não entende, mas saiba, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. E se todas as coisas cooperam, então eu ando por fé. Aprender a andar por fé não é fácil, porque andar por fé, você está andando no sobrenatural. Andar por fé, você está andando naquilo que você não vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que você não vê. Andar por fé, meu amado, é andar crendo que Deus é Senhor e crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Andar por fé é crer que o Senhor está cuidando de cada detalhe, de cada situação. Andar por fé, meu amado, é nós buscarmos qual é a visão de Deus na situação e nas circunstâncias em que estamos passando. Eu me lembro de um livro que eu li, e ele relata a história interessante, um exemplo interessante de um avião. Quando nós entramos dentro do avião, nós olhamos para o lado, as coisas são tudo em tamanho natural, seja prédio, seja carro, sejam pessoas, mas de repente quando esse avião começa a subir vertiginosamente, nós começamos a ver o tamanho das casas diminuir, começamos a ver os prédios, os edifícios diminuírem o seu tamanho. Quando estamos na ótica do avião, quando entramos dentro deste avião, a nossa ótica ela começa a ser mudada, e nós olhamos as coisas tudo pequenininho, os carros parecem de brinquedo, as pessoas parecem miniatura. Por quê, meu amado? Você está olhando de cima, você está contemplando de cima. Deus nesta manhã quer fazer você sair da circunstância natural, entrar no avião de Deus e começar a olhar com a perspectiva de Deus. Olha de cima, sai da situação presente e contempla com o olhar de Deus. Olha de cima e veja o que o Senhor quer fazer na sua vida. E é interessante que numa determinada altura do avião, as grandes montanhas, os grandes montes, parecem tudo igual, parece tudo nivelado. Quando estamos diante do monte, meu Deus, que monte grande! Eu acho que eu não vou conseguir atravessar do outro lado. Essa montanha é muito alta, é muito íngreme. Eu acho que não vou conseguir chegar do outro lado. Mas quando estamos no avião, essa montanha parece uma planície. Tira a visão natural e começa a olhar com a visão celeste. Tira a visão do local presente e começa a olhar de cima. Contempla a visão de Deus, porque Deus vai modificar essa situação. E quando você olha com a ótica de Deus, você vê que as coisas são naturais, porque para o nosso Deus não existe problemas. Entregar o problema para Deus é realmente entregar, lançar nas mãos dele. Entregar o problema para Deus é deixar Deus ser Deus na situação.
Tudo que você vê de baixo para cima parece que é alto, é grande, mas quando você está no monte, você olha para baixo, a posição inverte, meu amado. Meu amado, qual tem sido a sua visão? Deus quer te levar a uma visão de águia, Deus quer te levar a uma visão das alturas, Deus não quer te levar a uma visão de formiga, de olhar para a montanha e falar, é grande, é enorme. Meu amado, quando nós olhamos para aqueles 12 que foram espiar a terra, 10 tinham visão de escorpiões. Somos como escorpiões no meio daqueles gigantes. Mas 2 tinham uma visão de Deus. Essa é a terra, subamos animosamente e vamos possuir a terra por herança, porque foi essa terra que Deus falou. Meu amado, as 12 pessoas foram juntas, as 12 pessoas viram a mesma coisa, mas 10 vieram com um relatório extremamente negativo, e 2 vieram com um relatório totalmente positivo. Qual tem sido o teu relatório diante da dificuldade? Quando olhamos para a dificuldade, e entendemos que Deus quer nos ensinar alguma lição através dessa situação, quando olhamos para a dificuldade e entendemos que Deus está e estará para todos sempre no controle, a sua perspectiva de vida começa a mudar. Você para de se estressar com as coisas que são contrárias, que são adversas, porque, Senhor, em que isso vai contribuir? Senhor, em que isso vai colaborar para o meu crescimento? Qual a perspectiva que você está olhando as coisas? Qual a perspectiva que você está enfrentando a situação, enfrentando a adversidade? Meu amado, o problema não é ter problema, o problema é o que você faz com o problema que você tem. Porque quando você olha para o problema com a ótica de Deus, você olha com o seguinte pensamento: Deus está me dando mais uma oportunidade de ter uma experiência com Ele. Deus está me dando mais uma oportunidade de crescer um pouco mais. Tira o foco do problema e começa a olhar com o olhar de Deus, começa a olhar com a visão de Deus. Deus quer te levar a uma visão de cima, Deus quer te levar a uma visão do alto, Deus quer te levar a uma visão de águia. Nós temos que entender diversas diferenças aqui. Há diferenças de pessoas, há diferenças de posições, há diferenças de formação, há diferenças financeiras, mas Deus quer nos levar, meu amado, a uma altura para nos nivelar no mesmo ambiente. O nivelar do mesmo ambiente só acontece quando nós estamos em adoração. Subir neste avião e olhar para os problemas diminuindo, aquele prédio que era difícil, que era alto, aquele prédio que era um desafio, aquela montanha que era um desafio, quando você sobe no nível do avião, aquele prédio fica pequeno. Para que Deus possa nos nivelar, Ele quer te levar a este nível de adoração. Porque em adoração nós somos nivelados. Em adoração não há médico, não há advogado. Em adoração não há pobre, não há rico. Em adoração não há baixo, não há alto. Em adoração, meu amado, não há feio, não há bonito. Em adoração, meu amado, há um coração que agrada a Deus. Em adoração o Senhor sonda o interior dos nossos corações. Em adoração, meu amado, o Senhor é movido através da adoração do seu povo. Por isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus quer tirar as diferenças da sua casa e nos levar a um nível, nos elevar a um patamar, para que estejamos todos no mesmo nível, e esse nível se chama adoração. Deus requer a adoração do seu povo. Na adoração você não se importa se é pedreiro, se é servente, se é médico, se é doutor, se é advogado, se é funcionário, se é empresário. Você nasceu para ser adorador, você nasceu para adorar ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento. O Senhor requer da sua vida adoração. E é interessante notar que quando entramos em adoração, a nossa perspectiva, ela fica melhor. Quando entramos em adoração, a nossa visão muda. Quando entramos em adoração, você começa a ver as coisas com outro olhar, você começa a contemplar as coisas de uma outra maneira. Meu amado, suba a este nível de adoração, porque Deus quer te levar a uma intimidade, Deus quer te levar a uma comunhão, Deus quer te levar a um compromisso sincero com Ele. Meu amado, não adianta
nós sermos religiosos. Deus quer um comprometimento pessoal com cada um. Deus quer um compromisso de santidade. Josué 3,5: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É tempo de santificação, é tempo de conserto, é tempo de nós consertarmos a nossa vida, é tempo de nós nos posicionarmos como servos do Senhor, descermos do patamar natural e subirmos ao patamar que o Senhor quer nos elevar. E esse patamar se chama quebrantamento, esse patamar se chama humilhação, esse patamar se chama se dobrar diante do Todo-Poderoso e dizer que o Todo-Poderoso é Ele e não nós. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas nas nossas próprias forças? Não adianta, não dá. Quantas vezes nós não queremos sair do nível natural, da caminhada natural? Quantas vezes nós não queremos sair dessa região terrestre, meu amado? Esse mesmo livro me relata uma história de um moço que trabalhava num prédio. Eu contei essa história ontem e repito. De um moço que trabalhava num prédio, e ele trabalhava no 18º andar, e ele ia para o seu serviço de carro. Era um trajeto pequeno, coisa que ele faria em 10, 15 minutos, e ficou 2 horas naquele trânsito. E quando ele estava naquele trânsito, ele queria chegar no emprego, para poder olhar de cima o que estava acontecendo. No meio do congestionamento, no meio do engarrafamento, ele não sabia qual era o problema. Deve ter acontecido algum acidente muito grave, porque olha só que congestionamento. Eu faço isso em 10 minutos, e já fazem 2 horas que estou aqui. E a hora que ele chegou no serviço, a primeira coisa que ele quis fazer era subir até a janela do 18º andar e olhar de cima para ver qual era o problema. E quando ele subiu ao 18º andar, ele viu que no final da rua em que ele pegou, havia um caminhão quebrado na transversal. E aquele caminhão fechava todo o trânsito. Mas a rua de cima, mais larga, espaçosa, estava livre, estava vago. E os policiais ali desesperados, tentando coordenar todo o trânsito ali, devido ao congestionamento. E tão somente, se eles olhassem de cima, eles desviariam todo o trânsito para a rua de cima. Deus quer te levar a olhar de cima para te mostrar a saída, para te mostrar a estratégia, para te mostrar o que está acontecendo, por que tudo está parado, por que tudo está congestionado. Tira o teu olho do problema e suba ao nível de adoração, para que através da adoração você veja o caminho, você veja a estratégia e você veja a saída do Senhor. No natural você não vê saída, no natural está tudo congestionado, no natural está tudo parado, no natural não tem para onde correr, o trânsito está terrível, está tudo te oprimindo, tudo te apertando. Meu amado, sai desse ambiente natural e seja levado ao ambiente de Deus, seja levado ou elevado ao ambiente de adoração, de glorificação. Abre mão dos problemas e entre em adoração com o Senhor, porque através da adoração o Senhor vai te dar estratégias. Através da adoração o Senhor vai manifestar a sua glória. A adoração, meu amado, é o processo em que você levanta suas mãos para os céus e diz: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu estou aqui, eu abro mão. A adoração, meu amado, é o processo de entrega a Deus, é o processo de desespero, é o processo que você diz: Senhor, nas minhas forças eu não consigo fazer nada, eu dependo de Ti, Senhor. É hora de você abrir mão do controle da situação, é hora de você renunciar ao controle de todas as coisas, é hora de você se entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou perecer, porque vão é o socorro do homem, eu preciso do socorro que vem do alto. Meu amado, eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sai do problema, entre em adoração, porque quando você começar a adorar ao Senhor, o Senhor vai te mostrar o caminho, a estratégia e a saída. E o mais impressionante é a forma
como as criaturas estão presas à terra, estão presas aos problemas, estão presas à adversidade. Meu amado, temos que desligar-nos dos problemas e colocarmos a nossa atenção no Criador. Temos que nos desligar das coisas naturais e colocarmos a nossa atenção naquele que é eterno, naquele que é celeste, naquele que é o nosso Deus, aquele que nos governa, que nos dirige. A visão de baixo é uma, mas a visão do alto é outra. Deus quer que você feche os seus olhos da visão natural, porque não andamos por vista, mas andamos por fé. Andar por fé é andar em adoração. Andar por fé é você andar um passo a passo, de glória em glória, de fé em fé. Andar por fé é você viver o milagre que Deus tem para você a cada passo. Sai do patamar natural hoje, começa a ver por cima a situação, sai do patamar terrestre. Meu amado, não limite a sua visão no seu problema, não limite a sua visão nas suas dificuldades, não limite a sua visão no plano terrestre. O Senhor quer te levar a atravessar esta crise, o Senhor quer te levar a atravessar esse deserto intacto, o Senhor quer te levar a atravessar essa situação, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Meu amado, muitas vezes Deus permite problemas, Deus permite dificuldades, Deus permite adversidades, para que nós possamos nos achegar mais perto dEle, porque é no problema, é no vale, é no deserto, que você dobra o joelho, que você ora, que você jejua, é no vale que você clama, é no vale que você desenvolve uma intimidade com o Senhor, e Deus tem sede dessa intimidade para com o homem, então Ele permite você passar por problemas, para que através dessa situação, você busque o Senhor. Tão somente porque Ele tem fome e sede de adoração. Será que nós temos tido fome e sede de Deus? Adoração eleva o teu espírito. A adoração muda o teu destino, a adoração reorganiza o seu futuro, a adoração te dá estratégia, a adoração eleva a tua visão, sai da visão natural. Meu amado, se você continuar preso à visão natural, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai se fechar, vai se trancar, vai criar uma redoma ao redor de si. Sai dessa visão natural, tira essa perspectiva natural, porque Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sem nos fazer dano algum, e é só em adoração que você consegue essa autoridade. Por isso que você tem que adorar continuamente, por isso você tem que perseverar em oração, até receber a vitória do Senhor. Meu amado, o diabo tem medo de uma unção de adoração, o diabo tem medo de quando você começa a adorar, porque Deus habita no meio do louvor, e quando o Senhor se manifesta, o diabo tem que fugir. Não vale a pena você lutar, você guerrear contra essa situação. Tão somente adore, tão somente glorifique ao Senhor, tão somente exalte ao Senhor. Eu me lembro de Josafá. Num dado momento, estava diante de uma circunstância em que 3 exércitos inimigos se levantaram contra o povo de Deus. Um exército só era suficiente para exterminar o povo de Deus, 3 se levantaram. E ele se dobrou, ele se humilhou, ele disse: Senhor, em nós não há força alguma. Senhor, em nós não há força alguma. E esse povo se levanta para nos tirar da nossa herança. E a estratégia que Deus dá, coloca os adoradores na frente da batalha, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Diante do problema, diante da dificuldade, diante da batalha, diante do exército inimigo, a tua posição tem que ser: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E segundo Crônicas 20:20 nos diz: ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscadas no arraial do inimigo, e todos foram desbaratados, todos mataram-se um ao outro, não sobrou ninguém. Por quê? Porque havia um povo que
optou em olhar por cima. Havia um povo que decidiu, que escolheu entrar na ótica de Deus, sai da ótica humana e começa a contemplar a ótica divina. Para de ficar preso à perspectiva terrestre, começa a olhar com a perspectiva celeste, começa a olhar com o prisma de Deus, meu amado, porque Deus vai te dar estratégia quando você entrar em adoração. Deus vai te dar estratégia quando você começar a adorar ao Senhor, a glorificar ao Senhor, a santificar-se ao Senhor, porque adoração não é possível se não houver santidade. Através da sua santidade, através do seu quebrantamento, você vai tocar a orla do Mestre e o Senhor vai manifestar a sua glória na sua vida. É a adoração que tem o poder de fazer os problemas parecerem menor. Porque quando começamos a adorar, nos lembramos quem é o nosso Deus, nos lembramos o que o nosso Deus já fez. E meu amado, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se necessário for, Ele abre o mar para você passar a seco. Se necessário for, Ele para o sol. Se necessário for, Ele para a chuva, se necessário for, Ele faz chover. Ele é o Deus que tem o poder de todas as coisas. Então somente adore ao Senhor. No momento que você começa a adorar ao Senhor, você começa a mudar a sua perspectiva, porque você começa a ver que a sua visão é ampliada na visão de Deus. Deus é especialista, meu amado, em fazer das histórias de zero um grande milagre. Aqueles que chegaram ao fundo do poço, aqueles que chegaram ao zero, aqueles que chegaram a abrir mão de todas as suas reservas, foi exatamente o momento em que Deus manifestou a sua glória. Olhamos para a situação de Lázaro. Jesus não chegou no primeiro, Jesus não chegou no segundo, Jesus não chegou no terceiro, mas ao quarto dia. Ah, meu amado, quantas situações nós achamos que Jesus está demorando. Ele está esperando chegar ao zero. Havia naquela sociedade um costume, uma cultura que dizia que até o terceiro dia o espírito da pessoa estava ao redor da pessoa, que era só você chamar que a pessoa voltava. Interessante que eles não tinham chamado Lázaro antes. Muito embora com essa cultura, com esse costume, ainda não tinham chamado Lázaro até o terceiro dia. Jesus, sabendo desse costume, desse vilarejo, chegou no quarto, para quebrar todo paradigma, para quebrar todo o costume. Meu amado, Jesus chegou naquele momento e disse para as irmãs de Lázaro: peça para remover a pedra, porque você vai ver a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus, teu irmão há de ressuscitar. Meu amado, as pessoas olhavam: não, mas ele já está cheirando mal, já faz 4 dias. Meu amado, era como se Jesus estivesse dizendo: ele ainda não está morto bastante para que eu possa fazer o milagre. Ele é Deus, chegou ao zero, chegou a morte consumada, mas no momento em que o poder da vida chegou, houve ressurreição. No poder da vida houve milagre, houve restauração. Deus esperou chegar ao zero, Deus esperou sem ter chance alguma de ressurreição, para que Deus pudesse usar Jesus para chamar: Lázaro, sai para fora. E no momento em que o Senhor chamou, o Senhor viu o milagre diante de todas aquelas pessoas. Talvez a tua situação esteja chegando no zero. Talvez a sua situação esteja chegando no impossível, sem chance nenhuma, não tem mais jeito. A mulher do fluxo de sangue foi a mesma coisa. Meu amado, ela já tinha procurado todos os especialistas da época, ela já tinha gasto o seu dinheiro com todos os tratamentos, tudo que tinha de melhor, e ninguém conseguiu fazer nada. 12 anos com hemorragia, 12 anos com fluxo de sangue, passou da situação de zero, mas quando ela soube que Jesus estava passando, ela teve fé, ela acreditou, ela falou: se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, Ele não precisa me atender, Ele não precisa ir até a minha casa, se eu tão somente tocar nas vestes deste homem, ficarei curada. Para que ela pudesse tocar nas vestes e tocar na orla do manto, ela tinha que se prostrar, ela tinha que se dobrar. Para que ela pudesse viver o milagre, ela teria que reconhecer que Jesus é o Senhor. Então a atitude dessa mulher se dobrar
e tocar na orla era uma atitude de adoração. E quando então ela tocou em adoração, Jesus disse: quem me tocou? Houve um toque diferente. Mestre, a multidão toda te aperta e te oprime. Meu amado, é interessante notar que até o momento as pessoas apertavam e oprimiam e não recebiam nada. A mulher não apertou, não oprimiu, a mulher tocou. Quantas vezes nós estamos apertando e oprimindo o Mestre e não recebemos nada? Quantas vezes nós estamos espremendo o Mestre na parede? Faz, Jesus, faz o milagre. Experimente tocar nesta manhã. Inverta a posição. Ele é o Mestre, nós somos servos. Ele é Senhor, nós somos servos. As pessoas que apertavam e oprimiam não recebiam nada, mas aquela que se humilhou, que se dobrou, aquela que o adorou, aquela que se prostrou para tocar na orla de suas vestes, ela recebeu o milagre. Deixe de apertar e oprimir, mas comece a tocar no manto do Senhor, comece a tocar na orla do Senhor, comece a tocar na orla de suas vestes e comece a viver o milagre. Para operar um grande milagre, 0 é o ponto favorito de Deus. É quando você chega na situação de 0, que quando você abre mão de todas as suas reservas, quando você chega ao limite de dizer: Senhor, agora não tem mais nada mesmo que eu possa fazer. Senhor, agora se o Senhor não fizer, eu vou sucumbir nessa situação. É exatamente nesse momento que Deus olha para você e te diz: agora que você não pode fazer, agora é o meu natural, agora eu entro e faço e manifesto a minha glória na sua vida. Chegar ao 0 é nós abrirmos mão de toda reserva. Há circunstâncias, há situações que jamais, meu amado, seria natural cantar, louvar, mas as circunstâncias e as situações jamais podem fechar a tua boca, jamais podem fechar o teu louvor, parar a tua adoração. Não deixa a sua adoração parar. Há uma tremenda manifestação da glória de Deus quando você começa a adorar ao Senhor, quando você começa a magnificar a glória do Senhor, meu amado. Há uma tremenda inversão de papéis dentro de uma mentalidade humana, dentro de uma mentalidade consumista, dentro de uma mentalidade egoísta que tem vivido nessa sociedade. As pessoas querem tudo para si, as pessoas querem trazer tudo para si. Não, meu amado, abra mão do teu direito de resposta e toque na orla do Mestre nesta manhã, para que você possa viver o milagre do Senhor. Temos que entender que a nossa ótica não é a ótica de Deus. Muitas pessoas acham que a igreja é um clube de bênçãos. A bênção é a consequência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não nos reunimos na igreja para nos reencontrar, para rever os amigos. Nós não reunimos na igreja para vermos solos talentosos ou esplêndidas apresentações de coral, de orquestra, mas nós nos reunimos na igreja para adorá-lo. Nós reunimos na igreja para colocarmos o foco nele. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o motivo da nossa vida, o motivo da nossa adoração. A igreja, meu amado, não existe para suprir a necessidade das pessoas. A igreja não existe, meu amado, para abençoar financeiramente ou materialmente as pessoas. Isso tudo é consequência de uma vida de intimidade com Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas começam a ser acrescentadas, porque Ele vê um povo que o adora, e a adoração toca o coração de Deus. É tão importante para Deus ver um povo adorando, que quando você adora, o Senhor diz: eu vou entregar ao meu filho o que ele necessita, para que ele não saia de adoração. Deus requer nesta manhã uma vida de adoração, uma adoração genuína,
Uma adoração verdadeira, uma adoração, meu amado, que venha mover o coração de Deus, uma adoração sincera, uma adoração que venha da alma, uma adoração que chame a atenção do Mestre, uma adoração, meu amado, que venha tocar, mover o coração de Deus a favor do seu povo. Será que Ele pode encontrar em você um verdadeiro adorador? Será que Ele pode encontrar em você uma pessoa que adora em espírito e em verdade? Será que Ele pode, meu amado, encontrar em você uma atitude desta vida que tem fome e tem sede de Deus? Nessa manhã o Senhor está sondando os corações para encontrar adoradores